Agora que o ripado tá na moda, o projeto de hoje é muito especial porque é um móvel ripado, mas de madeira maciça e de uma madeira que tem história. Eu resgatei esse assoalho de IP de uma demolição de uma casa de sei lá quantas décadas, então é a transformação da madeira ao longo do tempo. E foi um projeto bem desafiador, porque é um aparador ripado sem nenhum prego, sem nenhum parafuso, somente na cavilha e na cola. Ele deu bastante trabalho porque, por ser de assoalho, ele tinha muitos pregos. Então eu vou contar para vocês todos os desafios do processo construtivo desse móvel. E lá no finalzinho a gente senta junto e conversa sobre tudo que eu fiz e tudo que eu achei difícil, tudo que foi desafiador e as conclusões que eu tive na finalização desse trabalho. Ao final de todas as produções de algum móvel especial, eu gosto de dar nome a esses móveis. E esse vai se chamar Móvel Silvia, que é na casa de quem essa linda peça vai morar por muitos e muitos anos. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia Saba e você tá no Estopa Lab.
Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do processo produtivo. Eu não vou deixar de pedir pra você dar o like, seguir o canal, ativar o sininho, enfim, fazer todas essas coisas que você pode pensar que não, mas ajuda muito pro nosso trabalho. Mas, como eu prometi pra vocês, vamos aqui falar um pouquinho do processo produtivo dele, quais foram os meus desafios. A primeira coisa foi porque a chapa do assoalho, né, essa peça do assoalho, ela era muito pouco profunda para o móvel que eu queria fazer. Então eu tive que fazer a junção dessas peças. E se por si só uma chapa já ia ser desafiador porque ela tinha prego, ou seja, eu não poderia usar o desengrosso, fazer a junção foi mais desafiador ainda, porque independente da forma como você faça essa junção das peças, sempre existe um desnível nessa junção, mesmo que milimétrico, e você precisa corrigir isso. Ainda mais no móvel em que as duas prateleiras precisavam ter o mesmo tamanho e são arredondadas. Então, se eu não posso usar o desempenho, se eu não posso usar o desengrosso, isso tem que ser feito com muita cautela, com uma plaina, tomando cuidado com os pregos e os parafusos que você encontra aqui, justamente para você não estragar suas ferramentas. Então, o meu desafio aqui foi usar bastante a lixa, usei muita raspilha, para poder fazer as duas peças ficarem planas. Depois disso, qual que foi o segundo desafio? Foi conseguir fazer os cortes arredondados para deixar as duas peças idênticas. Então, eu fiz a medição muito bem feita, depois eu fiz um corte com a tico-tico e, como vocês viram aí, eu usei a lixadeira de cinta deitada com a peça apoiada em cima de uma placa para que toda a lateral da peça pudesse entrar em contato com a lixa. Então eu consegui fazer. E qual seria o problema dessas peças terem tamanhos diferentes? Elas têm fixação nos mesmos pontos de cada ripa dessa. Se eventualmente uma peça tiver um pouco maior que a outra, com o tempo isso ia causar o deslocamento das ripas. Então por isso que precisava ser realmente muito bem calculado. E o terceiro e último ponto que realmente foi desafiador foi conseguir calcular corretamente
a furação das cavilhas. Por isso que vocês viram que eu fiz um gabarito para poder conseguir fazer a furação principalmente nas prateleiras. Porque se eu fizesse a mão livre, eu certamente não conseguiria fazer a furação no ângulo que ela deveria ser feita. Porque se você fizer reto aqui, provavelmente a cavilha vai entrar no ângulo errado, que é o ângulo exatamente aqui da ripa que vai ser fixada. Então eu fiz um gabarito, consegui fazer a furação e ao IP é muito difícil fazer a furação de topo. Vocês viram aí nem 1/10 do trabalho que eu tive, mas senão esse vídeo ia ficar muito grande. Então eu tive a preocupação de fazer a furação da cavilha na angulação correta aqui da fixação das ripas. E as ripas foi um pouco mais simples, também foi feita através de um gabarito lá na furadeira vertical, também para todas ficarem do mesmo tamanho. E olha que eu vou dizer para vocês que foi uma das poucas vezes que o móvel não deu nada errado. Realmente o empenho foi muito grande, eu pensei bastante sobre como produzir, como fazer o processo produtivo e deu tudo certo. Normalmente alguma coisa dá errado. Na verdade, nessa peça sobrou uma ripa, geralmente falta uma ripa. Então, assim, eu realmente estou muito satisfeita. E para finalizar, eu queria comentar duas coisas com vocês. Eu fiz 6 alongamentos das ripas para servirem como pés. Vocês poderiam optar por fazer 4, mas esse móvel muito provavelmente vai ter em cima bebidas. Eu não queria correr o risco nenhum de que ele tombasse para o lado. Então eu alonguei também as ripas da lateral e eu acho que a unidade visual, a estética, fica mais bonita. E o penúltimo ponto, já me perdi aí na contagem de pontos que eu queria comentar com vocês, é a questão do travamento. Eu tinha planejado inicialmente fazer um travamento nessa peça, justamente para ela não ter um jogo assim, nem um jogo para frente. Mas à medida que eu fui fixando as ripas, eu percebi que as ripas por si só fixam e estruturam muito bem o móvel. Então não foi necessário fazer a instalação de nenhuma trava aqui. E por fim, eu me dediquei muito ao acabamento desse móvel. Eu usei lixa até o número 400, depois eu usei a Politriz com lixas 1000, 1500, usando o Danish Oil do Leonardo Afonso, que é meu amigo, meu parceiro, professor de um curso incrível aqui no Estopalab, que é o curso de acabamentos a óleo. Como vocês viram no processo produtivo, eu comecei a dar acabamento no móvel muito antes da montagem, justamente para que depois de montado eu pudesse fazer o polimento final com uma lixa 1500 na Politriz e passar mais uma camada, mais um processo de acabamento com o Danish Oil do Leonardo Afonso. E é isso, espero mais uma vez que você tenha gostado. Vou pedir mais uma vez que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, ativa o sininho, acompanhe a gente, deixe seu comentário, porque isso é super importante. Até o próximo desafio, até o próximo projeto, um grande abraço!